A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje, meus amados irmãos, eu quero passar para vocês aqui um sonho que Deus deu para minha filha, que é um aviso muito importante da parte de Deus para todos os seres humanos do planeta Terra, a igreja dele, porque Deus não quer que ninguém pereça. E Deus está avisando de todas as formas que Ele, seu Filho amado Jesus Cristo, está voltando. O arrebatamento está próximo. E o juízo de Deus sobre esta terra também está muito próximo. Por isso que é importante que você preste muita atenção. Eu não sei quanto tempo aqui eu vou levar neste vídeo, mas eu peço que você separe um tempo e que você veja detalhes deste sonho e você entenda que, queridos, Deus está falando conosco. Então, não é a quem Deus está usando. Eu tenho certeza, amado, que Deus não só está falando aqui conosco, mas também está falando com outros homens e mulheres, servos do Senhor, espalhados em toda a terra. Então aqui é mais um aviso para alertar a você que está agora me assistindo, para que você vigie, para que você ore e esteja pronto. Porque eu creio que o arrebatamento do Senhor será na nossa geração. Glória a Deus. Queridos, eu vou aqui então passar primeiramente para vocês o sonho e depois a interpretação, ok? A minha filha, nessa semana, ela disse: pai, eu tive um sonho e dizia assim: sonhei que estava com um grupo de pessoas jovens e estávamos tipo numa instituição. Então senti um terremoto muito forte debaixo dos meus pés. Olhei para a janela que a paisagem dava para aonde, queridos? Prestem bem atenção aos detalhes, as montanhas. Nisso veio uma onda gigantesca e furiosa, engolindo tudo, passando pelos prédios mais altos, e o céu estava todo cinza. Olha os detalhes. Então saímos correndo desesperados para achar uma saída e não sermos engolidos, tá? Enquanto eu corria pelo corredor ali, uma voz muito calma me disse assim, essa voz do nosso Senhor, né? Suba para as montanhas. Olha os detalhes. Avisei as pessoas que estavam comigo e assim que saímos do local, começamos a correr para as montanhas. Enquanto subíamos, nem cogitei em olhar para trás. Olha os detalhes. Eram pouquíssimas pessoas, outro detalhe, que estavam comigo. E quando chegamos lá no topo da montanha, veio até nós um homem de aparência não tão jovem, mas também não tão velha. Olha o detalhe. De cabelos enormes, brancos, que iam até suas pernas, e a barba também branca, que ia até os ombros, mais ou menos ali. Junto com ele, com este homem, também vieram umas 3 mulheres jovens. Então ele se aproximou de nós, todo sorridente. Olha, ele estava contente e disse assim, né? E os anos tinham passado para ele. A minha filha ainda dizendo, né, que os anos tinham passado para ele, mas ele estava com muita saúde nos olhos e no corpo. Então olha os detalhes que a minha filha identificou, né? Então ele me olhou nos olhos e disse: que bom que vieram, sou o Matusalém. E aí, quando ele disse que o nome dele era Matusalém, então a minha filha acordou. E olha que sonho, né? Um sonho normal, normalmente é tudo misturado, sem pé, sem cabeça, a gente sabe disso. Mas um sonho, quando é um aviso de Deus, existem os detalhes. E existe sabedoria, existe exatamente itens preciosos que nós temos que buscar. E Deus quer que a gente vá atrás. Quando a minha filha passou isso para mim, lógico, eu orei, pedi graça a Deus, falei: Senhor, quando o Senhor dá um sonho, o Senhor também dá a interpretação. Então, aonde que o Espírito Santo, querido, nos convence e mostra que este sonho é de Deus e é importante você observar. É porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vem confirmar tudo isso, tá? Então por isso eu quero aqui dar uma corrida, uma esplanada na Sagrada Escritura para explicar para você este sonho que a minha filha teve. Quando eu li
né, este sonho, quando a minha filha passou para mim, nós anotamos, eu li e dei cada vez mais uma pesquisada. Lógico que na hora, quando ele diz assim, né, que a minha filha fala, havia ali, então ela estava trabalhando, né, numa instituição, como o que é ali um grupo de pessoas jovens, estavam tipo numa instituição. A pessoa está vivendo uma vida normal, como você está numa escola, ou está no escritório, ou está no trabalho. As pessoas estão vivendo o seu dia a dia, tá certo? Então ela sentiu um terremoto muito forte debaixo dos seus pés. Então percebe que há um abalo na estrutura do planeta. E a palavra de Deus fala que a volta de Jesus Cristo vai acontecer tudo isso, como já está acontecendo terremotos, tsunamis, pandemia, doenças, fomes, guerras, violência, e nós já temos presenciado aí tudo isso e estamos vivendo isso agora nesses momentos, tá? Então, quando ela olha para a janela, ela olha uma paisagem para as montanhas. Olha que interessante. Então, veio uma onda gigante e furiosa, engolindo tudo. Então, por exemplo, nós moramos no estado de São Paulo. Então aqui, lógico, não tem mares aqui próximo, né? São Paulo nós temos que ir lá para o litoral sul, o norte, temos que descer. Então São Paulo está numa área mais alta. Então, como nós aqui de cidade grande, não só São Paulo, como outras cidades, Rio de Janeiro, tem lugares altos também lá, Minas Gerais e outros lugares, como também outros países, como que, por exemplo, esta onda, veja bem, ela é gigantesca e furiosa, vai engolindo tudo. Então, do que vocês lembram? Do que nós lembramos? Na hora, lógico, eu lembrei lá do dilúvio, tá certo? Lembrei lá da época de Noé. E quando Jesus sempre faz menção, quando perguntam para ele do seu retorno, ele fala, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Na época de Noé, os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento. E hoje não é diferente. As pessoas só estão preocupadas em comer, beber e ter prazeres, comprar. É só isso, não é? E é incrível como é uma das gerações, principalmente hoje, mais distraída das coisas de Deus como as antigamente. Mas a situação praticamente é a mesma e Jesus sempre faz essa comparação na Bíblia e neste sonho também ele traz essa comparação aqui para minha filha, que esta onda estará engolindo tudo, ou seja, realmente é o juízo. E lógico que nós sabemos pela Escritura que antes que venha este juízo, o Senhor também vai trazer um grande evento no planeta Terra, que nós sabemos que é o arrebatamento. Então é importante atentar aqui, queridos, que juízo para a Terra literal só vai existir dois. Um já foi, que foi o dilúvio, que aí dizimou toda a humanidade, só ficando Noé e sua família. Ponto. Depois eles encheram de novo a terra, né? Multiplicou. E agora a palavra de Deus diz em 2 de Pedro 3, de que a terra ela vai ser abrasada em fogo. Então só esses dois eventos. Primeiramente foi com água, isso nós já sabemos, e agora será com fogo. E vai ser destruído tudo, passará os céus e a terra, né, tudo, e ele vai fazer novos, mas isso aqui vai ser destruído. Então esses são dois eventos fortíssimos de juízo à terra. Mas um dos grandes eventos, que é muito importante para nós como cristãos, e para você que está me ouvindo, que é importante que você creia, é o arrebatamento. Então esse arrebatamento está na palavra de Deus. Deus virá e nos levará, nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares, para que depois então haja a grande tribulação. E aí tem alguns que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, ou vai ter antes, ou pós, pré, e aí tem todos esses estudos. Eu queria dar uma direção para você, para que você entenda exatamente isso que o Espírito Santo tem nos revelado aqui e considera se a palavra de Deus não está conferindo isso. Preste bem atenção. Jesus sempre comparou o seu retorno relacionado lá a Noé, e tem uma passagem também que ele sempre lembra também ali de Ló, e é importante você entender o seguinte, olha, quando Deus veio revelar, né, quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, primeiro Deus avisou a Abraão, ok, que iria destruir, aí Abraão intercede lá pelo seu sobrinho Ló,
E os anjos do Senhor que estão lá em Sodoma e Gomorra, ele diz assim para Ló: olha, suba, né, ali para as campinas, para os montes, olha a mesma coisa aqui, saiam e vão embora. Por quê? Enquanto você não sair daqui, não podemos destruir. Então olha que interessante, primeiro tira aqueles que são de Deus, para depois mandar a rajada de fogo, beleza? Outro item, ali com Noé. Então Deus avisa Noé, fala assim, ó, entra na arca, e aí colocou os animais, cada um de uma espécie, ok? O casal. E aí ele fala, entra na arca, porque agora já vem o dilúvio. Então, para vir o dilúvio, então Noé e a sua família precisam entrar na arca, ok? É a mesma coisa agora, querido, nos nossos tempos. Para que o anticristo, veja bem, seja dado a ele o tempo dele para ele fazer aquilo que está designado, então a Bíblia fala em Tessalonicenses, por exemplo, desde lá de Jesus, tá certo? Até agora, a Bíblia fala que o iníquo ele já vem operando, tá? Já vem operando. Mas quem o detém? O Espírito Santo, ok? Então pensa assim, ó, quando chegar a época do anticristo, o que vai acontecer? Ele então vai assumir o controle. E para ele assumir o controle, ele não pode estar aqui assumindo o controle e o Espírito Santo está aqui ainda. Porque quem é que o detém? O Espírito Santo. Então, para que o anticristo assuma o controle de tudo, que vai ser pouco tempo, nós sabemos disso, ok? Então é necessário que o Espírito Santo saia. Entende ou não? Porque enquanto ele estiver aqui, o anticristo não pode fazer o que ele quer. Porque quem é que detém o anticristo e o iníquo, Satanás e a besta, não é? É o Espírito Santo. Então, para que ele tenha total autonomia de fazer o que é designado a ele, então o Espírito Santo tem que sair. Quando o Espírito Santo sai, você acha que ele vai de mão vazia? Hã? E o que o Espírito Santo trabalhou todos aqui, esses 2024 anos, tá certo? Então, o Espírito Santo vai levar a sua igreja. E quem é a sua igreja? Quem é que vai ser arrebatado? E é isso que nós vamos trabalhar aqui agora, para que você fique encorajado verdadeiramente a aproveitar este momento, aproveitar o tempo da graça, para que você seja encontrado, aprovado e possa verdadeiramente subir, ser arrebatado e ir para as montanhas. Então, olha que interessante, voltando para o sonho. O que é ir para as montanhas? Porque aquela onda gigantesca, então veja, ele está falando de onda, está lembrando lá de Noé, do dilúvio, e está furioso. O que é isso? Está matando tudo, está destruindo tudo, e destruindo prédios aqui, por quê? Porque ele está fazendo uma analogia de lá e colocando para nós. Lá na época de Noé não tinha prédio, mas nós temos, mas lá tinha água, e aqui também, lógico, ele está pegando a água, trazendo como destruição, mas o que vai destruir aqui a terra nos tempos atuais é o fogo, isso pela Bíblia. Então ele faz uma analogia de lá, trazendo para cá, ok? Beleza. Então quando a minha filha está correndo desesperado para achar uma saída para não ser engolido por essa grande onda, enquanto ela corria, e lembre-se que algumas pessoas, poucas pessoas estavam indo com ela, tá? Então uma voz muito calma disse assim, suba para as montanhas. O que é isso, subir para as montanhas, sendo que nós estamos aqui no meio da cidade grande, não tem montanha nenhuma aqui. Subir para as montanhas é subir para o alto, não é? E o que você vai encontrar lá na montanha? Materialmente falando, sustento nada. Então aonde que está o nosso Deus? O nosso Deus está lá no alto, ok? Colossenses capítulo 3 fala, buscai as coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, entende? Então, olha que coisa interessante, subir para as montanhas é estar realmente voltado para Deus, hoje você está, claro, se converter mesmo em todo o coração, e não estar apegado em nada desta terra. Isso é muito importante, porque na visão e na Bíblia, no sonho da minha filha e na Bíblia está escrito, eu vou mostrar, ele diz assim, ó, que a minha filha fala, avisei as pessoas que estavam comigo, e assim que saímos do local, começamos a correr para as montanhas, tá certo? Enquanto subíamos, nem cogitei em olhar para trás. Olha os detalhes. O que é nem cogitar em olhar para trás? É que você não está apegado a nada deste mundo. Entende? Você não está preso a nada. Porque quando o Senhor voltar, meu amado,
O que você vai levar deste mundo? O que importa? O que interessa? No reino de Deus, deste mundo não entra nada. Entendeu? Somente aí a sua alma, né, o seu espírito e o corpo, Deus vai te dar um novo. Tranquilo ou não? Então, não podemos estar apegados a nada deste mundo. Enquanto estamos aqui, é lógico que nós vamos administrar, é lógico que nós vamos cuidar, vamos trabalhar, ainda o tempo que ainda nos resta. Mas quando o Senhor nos chamar, deixa tudo para trás, nem cogite em olhar para trás, porque olha o que diz a Bíblia, vamos lá para a palavra de Deus. Mateus capítulo 24 diz assim, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, e olha aqui os detalhes, né? Nós sabemos que o anticristo ele vai sentar no novo templo, no terceiro templo, que será construído ali em Israel, ali em Jerusalém, tá certo? E nós sabemos que todos os utensílios já estão preparados, ok? É uma questão de simplesmente só ali ter o acesso ao local para começar a construir. Para construir é rapidinho, para construir é rapidinho, mas os utensílios já está tudo pronto e a qualquer momento começa a construção do terceiro templo. E aí, veja bem, né? O abominável da desolação, ele quer sentar lá e quer ser adorado, vocês sabem disso, tá certo? Isso não está longe, está nos nossos tempos já. Estava longe para quem escreveu lá atrás, né? Vamos dizer assim, mas para nós está nos nossos dias. Versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha aqui a palavra de Deus, tá vendo? Jesus está dizendo, fuja para os montes. E no sonho da minha filha, disse, né, corre para as montanhas, que é um monte, tá certo? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Olha isso aqui. O que significa, nem cogiteis de olhar para trás? Não é para levar nada. Porque tem gente que está, mas isso, mas aquilo, mas é o meu carro. Não, esquece, tá certo? Lembra assim, quando alguém morre, ele não leva nada deste mundo. Então, aqui, quando ele está dizendo, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, é porque nem precisa. Se você volta ainda, olhando para trás, lembra da esposa de Ló? Não é para olhar nem para trás. E aqui fica mais ainda o entendimento. Por que ela olha para trás? Porque o coração dela está lá ainda, na terra, está lá em Sodoma e Gomorra. Não. O seu coração tem que estar no alto, tem que estar naquele que está no alto, né, que é o nosso Deus. Amém, queridos? E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O que você vai fazer para voltar a pegar a capa? Para que? Eu vou passar frio lá na montanha. Não, queridos. Ir para os montes é porque o Senhor está levando a sua igreja. Amém, queridos? E Deus cuida de nós, sem nenhum problema. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então aqui tem uma palavra lá, exatamente a questão do povo de Israel, de sábado e todas as situações. Por quê? Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja bem, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, glória a Deus, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e nós sabemos quantos falsos profetas já têm aqui hoje. Operando grandes sinais e prodígios, é o que mais você vê aí no YouTube e nas redes sociais, para enganar, o objetivo é enganar, seja, te prometer coisas daqui da terra, a qual Deus está falando, nem olhe para trás, nem vá atrás disso. Então, olha o objetivo do anticristo, dos falsos profetas, se possível, enganar mesmo, até mesmo os próprios eleitos, tá? Porque ele diz, sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados, e o Espírito Santo tem aqui nos ensinado em como sair do engano do anticristo, tá bom, queridos? Glória a Deus por isso. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O ei-lo é no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então essa primeira parte, queridos, é muito importante atentar que o Senhor está avisando através do sonho que Deus deu para minha filha e através da palavra que ele está voltando e o juízo a essa terra está próximo.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não coloque o seu coração em nada deste mundo, porque tudo vai passar, beleza. Terceiro ponto, e de uma certa forma preocupante, as pessoas que subiram com a minha filha, e está escrito na Bíblia, eram poucas as pessoas. E isso quer dizer o que, amados? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E aí então, no sonho que Deus deu para minha filha, ela diz o seguinte, que junto com este homem, que é Matusalém, vieram umas 3 mulheres jovens. Puxa, 3 mulheres jovens. O que significa essas 3 mulheres jovens? Exatamente, na sequência de Mateus 24, você vai ter o capítulo 25. O que é o capítulo 25? Você pode acompanhar e confirmar. O capítulo 25 fala sobre o que as 10 virgens. As 10 virgens, por elas serem virgens, ok? Elas creem em Deus, creem no Senhor, mas qual é a diferença de uma metade e a outra metade, né? Porque aqui fala de 5 nécias e 5 prudentes. É porque as prudentes, elas viviam, tinham um relacionamento e se santificava e estava a cada dia obedecendo ao seu Senhor e se preparando para o encontro com o noivo. As nécias acreditavam, mas ainda elas estavam com o coração neste mundo e por isso elas não se prepararam. Então, prudente está sempre pronto, está sempre orando e vigiando. Nécias, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E não é assim, crente? É aquele negócio. E eu falei, Senhor, mas eu sei que a tua palavra tem enfatizado isso, mas é tão triste poder ver que poucos que vão ser arrebatados. Aí o Senhor disse assim, meu servo, a grande maioria, eles vão nas igrejas, ouvem a minha palavra. Mas quando eles saem, eles vivem igual os gentios, preocupados ainda em comer, beber e dar-se em casamento, só estão preocupados em ganhar dinheiro. Muitos vão na igreja só por causa de prosperidade, só querem saber qual o próximo carro vai comprar, qual o próximo apartamento vai comprar, sendo que tudo vai ficar aí. Então, para que para que ostentar tudo isso? Será que você não consegue estar contente com o que tem? Será que você não prestou atenção que você virou escravo do mamon? Você vive para o mamon e não poder servir a 2 senhores? Então, por causa que o coração deles amam mais a mamon, mesmo sabendo dessas verdades e de mim, eles não poderão subir. Entende, queridos? Então, isto é muito sério. Então, que nós possamos vigiar. Então, estas 3 mulheres jovens que estavam com Matusalém no sonho dado à minha filha, ok? Representa exatamente as virgens prudentes, tá certo? Porque quem está com Matusalém está aprovado. Tanto é que ele ficou feliz por ter visto que a minha filha conseguiu subir e também tinha algumas outras pessoas que foram juntos. Então ele ficou feliz porque eles chegaram a subir até o monte. O que é isso? Eles foram aprovados, ou seja, eles estão agora sendo arrebatados e estão subindo com Deus, porque então virá o juízo sobre esta terra e tudo que está acontecendo aí neste mundo, ok? Então é só vocês lerem aí Mateus capítulo também 25. E então, queridos, olha que interessante, a minha filha perguntou, pai, tá, mas por que tudo até aqui eu creio que está tudo certinho, tal, beleza, sem nenhum problema. Agora, por que Matusalém? E aqui, amado, está o grande detalhe tremendo, porque eu sou muito sincero, eu que prego, que estudo, que ensino, que gosto de conhecer a palavra de Deus, eu estou sendo muito sincero para os amados, tá? Eu jamais, por conta própria, se alguém me pedisse um ensino sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, jamais eu iria mencionar Matusalém, jamais. Por exemplo, no Novo Testamento, eu não lembro, né, eu lendo a Bíblia aqui, pegando os livros todos que eu já li, eu não lembro no Novo Testamento citar Matusalém relacionado à volta de Cristo. E aí então o Espírito Santo falou para a minha filha, eu sou Matusalém. No sonho, né? Eu sou Matusalém. E a minha filha falou, pai, Matusalém, quem foi Matusalém? Eu não conheço. Está na Bíblia? Eu falei, tá, filha, está lá no livro de Gênesis. Mas o papai vai entender melhor do que significa Matusalém no seu sonho. Fui orar, o Espírito Santo falou, busca que eu vou te revelar. Queridos, preste atenção e me acompanhe, porque é maravilhoso o significado de Matusalém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, ok? Gênesis capítulo 5.
Agora preste muito bem atenção e vou até ajudar você a entender algumas coisas aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim, ó: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Em algumas versões é Metusalém, outras é Matusalém. Então vamos falar Matusalém, é o mesmo personagem, tá bom? É a mesma pessoa. Ok, então quando seu pai Enoque tinha 65 anos, ele gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ponto. Agora um detalhe importante que você deve observar na Bíblia. Todos esses homens tiveram diversos filhos. Mas quando ele menciona um, é porque Deus tinha um propósito ali. Que Deus quer que você preste atenção. Quando ele fala assim, teve filhos e filhas, não fala nem o nome deles. Eram diversos, centenas, que eles viveram muitos anos. Mas quando ele menciona um nome de um filho, é porque esse nome tem a ver, tem um significado, e Deus tem um propósito e quer revelar a nós. Faz sentido ou não? Beleza, estou lendo Bíblia, tá? Versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, ok? Aí, ó, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Grande homem de Deus foi Enoque, que é aqui exatamente o pai, Enoque, 65 anos, gerou a Matusalém. Ou seja, o pai de Matusalém, Enoque, um grande homem de Deus, tremendo, e vamos falar um pouquinho sobre ele. Agora o versículo 25. Metusalém viveu 187 anos, é importante prestar atenção nesses anos, e gerou quem? A Lameque. Então, quando Matusalém tinha 187 anos, ele gerou a Lameque. Então, Lameque ele nasceu quando o pai dele tinha essa idade aí. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Então, mais filhos e filhas, mas ele foca em um. Todos os dias de Metusalém, preste bem atenção, foram 969 anos e morreu. Queridos, olha a idade deste homem, Matusalém, que veio no sonho da minha filha, que tem que prestar atenção. O Senhor falou, ó, presta atenção em Matusalém. Beleza. Eu fiz aqui, amados, um estudo. Em Gênesis capítulo 5, ele fala, é só pegar e ler todo o capítulo 5, você vai ver a idade dos principais. Então, por exemplo, Adão viveu 930 anos. Tranquilo? Olha quantos anos. Sete viveu 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910 anos. Maalalel, 895 anos. Jared, 962 anos. Enoque, 365 anos, e Deus o levou. Lameque, 777 anos. E aqui, interessante, amados, ele acaba aqui, o Matusalém, ele viveu 969 anos. Ou seja, Matusalém foi a pessoa que mais viveu no planeta Terra. Compreende isso? Então, o que é Matusalém? Olha a revelação. Matusalém representa a misericórdia, longevidade e longanimidade de Deus diante de uma geração tão corrupta, pervertida e cheia de pecado. Por quê? Preste bem atenção. Vamos lá e vocês vão ver em que época que vivia Matusalém, tá? Eu já li aqui que ele tinha 969 anos, beleza, então versículo 28. Lameque viveu 182 anos, isso aqui é importante também anotar, eu fiz uma anotação para ajudar vocês, e gerou um filho, pôs o nome dele de Noé. Então olha, nessa idade eu gerei Noé, então Deus está dando um toque aqui, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas, também bastante. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, tá vendo? 777 anos e morreu. Aí era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, aqui cita também quando ele teve esses filhos. Mas o mais importante no sonho é que tinha uma grande onda. E nós sabemos que lá no Velho Testamento, o juiz de Deus, ele veio através do quê? Do dilúvio. E a quem Deus chamou para construir a arca? Foi Noé. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para Gênesis capítulo 7, versículo 6, para anotar aqui um detalhe que é muito importante. Gênesis capítulo 7, versículo 6 diz assim, tinha Noé 600 anos de idade
quando as águas do dilúvio inundaram a terra, ok? Então preste bem atenção. Tinha 600 anos quando veio o juízo sobre a terra naquelas épocas e foi com água. Ali as águas do dilúvio matou todo mundo, com exceção de Noé e a sua família. Tranquilo até aqui? Tudo é Bíblia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente por que Matusalém. Primeiro, que Matusalém, ele está numa época em que o pai dele, Enoque, com 65 anos gerou ele. Então, o Enoque já tinha 65 anos aqui nessa terra, sendo o homem que Deus chamou para ser, porque cada homem, cada pessoa tem o seu significado e representa algo para Deus aqui na terra, tá certo? Então, o que é, então, primeiramente, Enoque? O que Enoque veio e fez aqui na terra? A Bíblia não fala muito de Enoque, mas diz que ele andou com Deus e Deus o tomou. Glória a Deus, lá atrás já teve o primeiro arrebatamento, né? Olha que coisa. Mas é interessante que está na Bíblia, não é invenção minha, vocês sabem disso. No livro de Judas mostra o que o Enoque ele fazia enquanto estava vivo, tá? Olha como é interessante esta questão aqui dos tempos de hoje, para ver se não bate. No livro de Judas, é um livro antes de Apocalipse, só para você se situar em que época que Matusalém vivia, ok? Vamos lá. Judas, capítulo, só tem um capítulo, né? Judas capítulo 1, versículo 12 diz assim, ó: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí o 14, preste bem atenção. Quanto a estes, que eu acabei de citar acima, foi que também profetizou Enoque. Então o que é profetizar? É anunciar a vontade de Deus naquela época. E aí, ó, quem era Enoque? O sétimo depois de Adão, dizendo, o que Enoque dizia? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo. Entendeu? Então, o anúncio do juízo à terra naquela época começou a vir por quem? Por Enoque. Enoque fazia isso contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E hoje não é diferente, queridos. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. E hoje não é diferente. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. E hoje não é diferente. Tá, amados? São aduladores dos outros. É o que mais tem hoje. Por motivos interesseiros. Todo mundo aqui, a grande maioria, é interesseiro. Até nas igrejas. É tudo interesseiro. Entendeu? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. Estamos aqui, andando segundo as ímpias paixões. Estamos vivendo isso. São estes os que promovem divisões sensuais. Está lotado hoje aqui, pior do que Sodoma e Gomorra. Né? Que não tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E está chegando. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Precisamos que salvai-vos. Por isso estou me esforçando aqui para trazer para você essa mensagem, arrebatando-os do fogo, porque virá o fogo. Olha aí, que é agora o novo juízo aí, né? Quanto à terra toda. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação e maculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.
Glória a Deus. Então, queridos, quem é o Enoque? Enoque é pai de Matusalém, tá certo? E o que Matusalém ouvia do seu pai? O juízo, ok? Naquela época. Vai ganhando. Então, volta para Gênesis. Então, Gênesis capítulo 5. Matusalém nasce, agora com o seu pai com 65 anos, e a Bíblia diz que depois que ele nasce, Enoque vive mais 300 anos, então Matusalém vive 300 anos com seu pai, ouvindo tudo que Deus revela a Enoque. Matusalém também é instruído, ele passa isso depois, Matusalém, que tem o seu filho Lameque, e Lameque também passa tudo isso para o seu próximo filho, que é Noé. E aí em Noé é que Deus fala, agora basta, agora chega, já foi avisado, entendeu? Quem se arrependeu, quem não se arrependeu, as águas vieram e mataram a todos. Então esta era a situação em que Matusalém, que foi revelado aqui a minha filha no sonho, da importância dele. Então, em que situação está Matusalém? Matusalém está numa época onde o juízo foi ali avisado que haveria sobre as nações, o povo, devido a tanto pecado, caso eles não se arrependessem, seriam destruídos. E lamentavelmente, eles não deram ouvido à palavra de Deus. E hoje, lamentavelmente, são poucos os que também vão dar ouvido a esta advertência de Deus, ok? Que está na Bíblia e que tem avisados aos seus servos, não só a nós aqui, mas aos outros também. Então, o que significa Matusalém? Matusalém significa a longevidade, a misericórdia e a longanimidade de Deus para com cada um das nações lá do passado, e hoje o Senhor também está dizendo, olha, eu dei bastante oportunidade para vocês também. Então, eu já quero fazer aqui esta casadinha, tá bom, queridos? Vamos lá, como Deus é longânimo também para conosco. Vamos para 2 de Pedro, eu vou pegar aqui já, ok? 2 de Pedro, para atualizar vocês, capítulo 3, beleza? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, que ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Veja bem, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eu estou lendo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 agora. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Estamos aí, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Estamos vendo isso. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque já foi falado, e eu vou mostrar quanto tempo, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Lembra lá Enoque? Enoque está falando do juízo, aí vem Matusalém ainda vive 700, né? Não, desculpa, Matusalém vive 969 anos. E cadê? Tá demorando, né? Cadê? Mas chegou, ok? Então, olha, porque deliberadamente esquecem que, isso, versículo 5 de 2 de Pedro 3, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, e pela água, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, mais uma vez, Deus usa o apóstolo Pedro para avisar que assim como aconteceu lá com o dilúvio, relacionado ao juízo, assim também vai acontecer hoje, né? Hoje, nos tempos de hoje, o juízo vai acontecer. Mas como? Não com água. Olha o que diz como vai ser. Vamos ler, vamos continuar lendo. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Gostaria que você prestasse atenção, amados, que é assim, está na Bíblia que a volta do Senhor Jesus, nem o Filho sabe, só o Pai. Então, Deus não permite, em hipótese alguma, que eu ou alguém traga aqui o dia certo. Hipótese alguma, tá? Então, pronto, é a palavra de Deus, beleza. Agora, você que estuda a Bíblia sabe que ele não deu o dia e nem a hora, mas ele disse, vocês sabem que quando as nuvens estão
cinzas escuras, o que acontece? Você sabe que vem o que? A chuva. Então, se você sabe discernir isso, como é que você não consegue discernir os tempos e os sinais? Então, Jesus está dando uma dica, ok? Por um lado, eu não vou dizer para você o dia certo, só o Pai sabe. Mas por outro lado, quando você vê os sinais, quando você vê o iníquo ali querendo se assentar, como já li em Mateus 24, entendeu? Saber que está próximo. Então não é para pegar nada, sobe logo para um monte. E nós sabemos que isso está acontecendo. Então você concorda que isso é misericórdia de Deus? Porque ele poderia nem dar essas dicas. Mas Deus dá essa dica na Bíblia, não é invenção minha. E você, teólogo, estudioso, sabe disso. Então nós entendemos que o arrebatamento será na nossa geração. Não vai passar da nossa geração, tá? Por quê? Os sinais, os tempos estão aí, ok? Então, por que que a Bíblia ela dá anos e idade lá em Gênesis 5? Por que que a Bíblia fala aqui que um dia é como 1000 anos é como um dia? Que nós não devemos esquecer. E a gente esquece. Às vezes a gente lê e fala, mas deixa para lá, isso não tem nada a ver. Não, você tem que atentar. Por quê? Por que está dizendo isso? Então Deus está dando uma dica. Por que que Deus chega para minha filha e dá um sonho e fala assim, eu sou Matusalém? Porque quer que a gente vá lá e estude e identifique o que está acontecendo. E é o que eu estou passando para vocês. Mas vou seguir aqui, ó, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, olha aí, ele é longânimo para convosco. Ele não foi longânimo lá na época de Enoque? Na vida de Matusalém, que viveu 969 anos? Foi longânimo. Quantas gerações passou ali? Mais de 9, né? E já chegando na 10ª. Entende ou não? Então aqui ele está dizendo, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer todos. Você que está me ouvindo aqui, Deus quer você também. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então é que ele não vai avisar, né? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então olha como será aqui a destruição. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, uma vez que você crê nisso, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Olha os céus, hein? E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, querido, até os céus, e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso que você não tem que se apegar a nada disso daqui. Quando chegar a hora, sobe e nem olha para trás. Nem olha para trás. Entendeu? Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis até de entender. E espero que você esteja entendendo aqui o que eu estou falando. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição, deles mesmos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja, aleluia, a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus por isso. Então, queridos, aqui na carta, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, ele está falando também que o Senhor está voltando e ele faz também uma menção lá do dilúvio, tá certo? Então vamos voltar lá de novo para Gênesis capítulo 5. E aqui, queridos, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, tá? Eu anotei aqui no papel exatamente aquelas datas, aqueles anos, e mostrar para você algo tremendo sobre a questão de Matusalém, ok? Eu vou virar a câmera aqui para você ver exatamente o que eu anotei aqui nesta folha. Preste bem atenção. Deixa eu virar a folha aqui.
Ok? Estou virando a folha aqui para que vocês prestem bem atenção no que eu fiz aqui para ajudá-los, tá bom? Glória a Deus. Ó, preste bem atenção aqui. Ok. Então vocês estão vendo aqui, estou segurando a câmera aqui. Então, veja bem aqui, ó. Enoque, quando ele tinha 65 anos, ele gerou Metusalém, que é Matusalém. Matusalém, quando tinha 187 anos, ele gerou a Lameque. Lameque, quando ele tinha 182 anos, ele gerou a Noé. E Noé, quando atingiu 600 anos de vida, quando ele tinha 600 anos, então aconteceu, inundou a terra, ou seja, veio o dilúvio. Exatamente aqui que Deus sentenciou toda a terra naquela época de Matusalém. Agora, por que Matusalém? Preste bem atenção, desde quando a idade dele, ó. Quando ele tinha 187, e aí você soma com 182 e 600, que é a idade desse e a idade desse. Então, conforme esses vão tendo a sua idade, lógico que o Matusalém também vai somando a sua. Então, se você somar aqui, ó, 7 mais 2 são 9. Se você somar 8 mais 8 dá 16, vai 1. 1, 2, 3 mais 6 dá 9. Olha, quando Noé tinha 600 anos, então completou aqui, veja bem, 969 anos de Matusalém, que foi a totalidade de anos que na qual ele viveu, que eu já anotei lá e está lá em Gênesis capítulo 5. Então olha que interessante. E a Bíblia fala que aí então ali, quando ele completa 969 anos, ele morre. Mas Matusalém não morre por causa do dilúvio. Ele morre porque chegou a hora de Deus o levar. Ponto. Como todo mundo morre, ok? Então olha que interessante. O dilúvio só veio depois que Matusalém morreu. É maravilhoso isso daqui, queridos. Entendeu? Então quando o Senhor disse Matusalém, ele está dizendo o seguinte, olha, foi o homem que mais viveu no planeta Terra. Ou seja, a longevidade deste homem é tremenda, ok? E Deus permitiu para Matusalém viver todo este tempo, dando prova às nações de que ele é longânimo, ele é misericordioso, Deus é paciente com todos os pecados que ainda têm ocorrido tanto lá como aqui. E olha que interessante, quase completou 1000 anos, porque 969 para 1000 é mais do que 31 anos, tá certo? Mas uma coisa interessante, amados, preste bem atenção, tá? Eu vou voltar aqui, vocês depois podem dar a pausa aí e dar uma olhada aqui exatamente nestas datas, e depois eu quero que você entenda o seguinte, ó, eu vou aproveitar aqui, se você pegar aqui foi quando Matusalém nasceu, né? Desculpa, quando Enoque tinha 65 anos, então Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos, tá certo? Então beleza. Então Matusalém, ele vive 300 anos com o pai, porque daqui Enoque viveu mais 300 anos. Então vai Enoque 365. Então olha que interessante. Matusalém ouviu seu pai durante 300 anos sobre o juízo. Ok, mas antes de Matusalém nascer, Enoque já anunciava. Então, nesses 65 anos que Enoque tinha, ainda não existia Matusalém. Então se você pegar o tempo de aviso de Deus, se você pega 969 mais 65, vai dar o quê? 1034, ou seja, mais de um milênio, através de Enoque, passando por Matusalém, Lameque e Noé, mais de um milênio avisando sobre o dilúvio naquela época. E hoje, amados, agora eu vou voltar aqui, tá bom? Ok, glória a Deus. Eu creio que você entendeu aqui. Vou parar aqui de novo, ok? Deixar aqui. Queridos, e hoje, amados, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Quando é que foi que começou a avisar que Jesus voltaria? E quem foi que avisou? O próprio Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, ok? Inclusive Mateus 24, quando se pergunta para ele, eu li para vocês em outras passagens, ele começa a dizer da sua volta, tá? Então, quantos anos, meu amado, nós já estamos sendo avisados? Quantos anos? Nós já estamos em 2024, já passou 2 milênios, já entramos na idade de Cristo para cá, né? No calendário gregoriano, nós já estamos aí entrando no 3º milênio, não é?
Porque veio os 2 milênios e acabou. Quando você entra 2001, já é o terceiro milênio. E nós, já de Cristo para cá, já estamos no ano em 2024. Preste bem atenção, 2024, tá? Então, todo este tempo, Jesus está avisando, através dele mesmo, através dos apóstolos, através das Escrituras, através do Espírito Santo, através dos profetas de hoje, através dos servos de hoje, e agora através dessa mensagem. E ainda Deus ainda vai avisar através de outros. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Deus é misericordioso, meu amado. Então, quando ele disse assim para minha filha, Matusalém, Matusalém quer dizer o homem que mais viveu no planeta Terra. Mas ele morreu, tá? Porque ninguém consegue viver mais do que 1000 anos. Por que isso? Porque quando Deus, lá com Adão, disse, no dia em que comeres desta árvore, se comer, certamente morrerás. Então é no dia. Para nós, por exemplo, se você está na sexta-feira, ok? Numa sexta-feira, então você comeu, você deveria morrer naquela sexta-feira, no dia que comer. Mas como para Deus, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como eu li em 2 de Pedro capítulo 3, então você pode reparar que na contagem de Deus, o homem, ele viveu lá, por exemplo, o Matusalém, 969 anos. Mas ele não viveu 1 milênio. Então ele não viveu um dia para Deus. Tudo isso é importante, amado, que não deveis esquecer, que Pedro fala, tá? Então isso é muito importante nós atentarmos. Mas, o que está acontecendo? Matusalém de hoje, simbolizado, né? Pegando a simbologia lá atrás, trazendo, Matusalém, o tempo está acabando. O tempo está acabando. A misericórdia do Senhor também está terminando, está no final. E Deus ainda está dando mais uma chance para você se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender de toda, toda arrogância, toda soberba, sabe, de preocupação desse mundo. Irmãos, ainda dá tempo para corrigir a tua casa, corrigir a tua vida, corrigir o teu casamento. Ainda dá tempo para você se limpar. Ainda dá tempo para pedir perdão. Quando você se converteu para ser limpo e não para ficar atrás de coisa. No livro de Efésios, capítulo 5, capítulo 6, se não falo a memória, mas está no livro de Efésios, eu creio que capítulo 5, a Bíblia fala que a igreja do Senhor precisa ser apresentada a Ele sem mancha, sem mácula e sem ruga. Então, o que você está fazendo como crente hoje? Você precisa trabalhar cada dia que Deus te dá de misericórdia para você ser limpo. Sabe, para você limpar, né? Pagar não, diga assim, confessar, porque Cristo já pagou, né, todo o preço. E é de graça, né? Jesus já pagou o preço das nossas iniquidades, dos nossos pecados, já pagou o preço de tudo. Só basta a gente confessar, sermos humildes, né? E o diabo o que ele está fazendo? Distraindo, a grande maioria, distraindo com tecnologia, distraindo com a inteligência artificial, distraindo exatamente com diversões, distraindo aí com carnaval, distraindo aí com sensualidade. Queridos, há uma geração tão distraída é a nossa, né? Então, violência, casamento sendo destruído, os filhos não obedecem, mas os pais, não há respeito, governo corrupto, a violência cada vez mais aumentando, a impunidade é grande, não é só no Brasil não é? Tem alguns países que são mais severos, mas a impunidade é grande. Então a Bíblia fala que o amor está se esfriando de quase todos, e pode olhar se não é assim, né? Ninguém mais está preocupado com mais ninguém, só está preocupado consigo mesmo, e pisa em cima dos outros, arrogâncias e tudo, e por causa de tudo isso o amor está se esfriando. Mas Deus não muda por causa disso. Deus é paciente. Então o que representa Matusalém? A paciência de Deus. Entendeu? O que representa Matusalém? A misericórdia de Deus. O que representa Matusalém? Deus está sendo longânimo. O que representa Matusalém? Deus está vendo tudo. Mas vai chegar uma hora que ele vai chamar o Noé. Vai falar, Noé, entra nessa arca, porque agora basta. Vou mandar o dilúvio acabar com tudo. E hoje, ele está dizendo assim, o Matusalém de hoje, não é?
Ele está dizendo assim, olha, o tempo está acabando. O anticristo já está aí. O anticristo já está sendo preparado. E ele vai ser, né, eleito aí como líder. E ele vai querer blasfemar, além do que já vem fazendo, querendo se assentar lá no templo, a qual Deus tem propósito com o povo de Israel, as promessas que foi dado ao patriarca Abraão, entende? A qual nós devemos ter muito respeito pelo povo de Israel. E olha o que está acontecendo também com o Brasil, relacionado a nós, Israel, com essa liderança que está aí no poder. Então nós precisamos, amados, orar, nós precisamos interceder, nós precisamos pedir perdão a Deus, sabe? Nós precisamos tomar cuidado para não tocar naquilo que é de Deus. Por mais que você, mas está certo, está errado, cuidado. Não coloque a mão, não fale nada daquilo que você não entende. E quando você se levanta contra alguém ou uma nação que Deus está com seus olhos ali, ai daquele, cuidado, sabe? Então, é arrogância, é blasfêmia, é um monte de coisa. Isso não acontece só hoje, aconteceu lá no passado. Mas o que o Espírito Santo, tenho certeza, que veio dar este sonho à minha filha e revelar e veio dar este aviso. Ele veio confirmar, através de um sonho detalhado, com riquezas de detalhes, tá certo? Até mesmo deste homem Matusalém, que ele é um homem de aparência, não tão jovem, mas também não tão velha, de cabelos enormes brancos, que ia até suas pernas, e a barba também branca, que ia até os ombros. Olha que interessante, né? Os anos para este homem tinham passado para ele, que são 969 anos. Mas ele ainda estava com muita saúde nos olhos e no corpo. Veja bem, amados, um jovem, ou eu ou você, jamais vai ter um sonho, né, com tanto esses detalhes, se Deus não estiver orientando. E depois, normalmente quando a gente acorda, a gente fala, puxa, eu não lembro de nada, né? Mas ela lembra detalhe por detalhe. Inclusive, agora eu perguntei para minha filha, já tem passado uns 4 dias que você teve esse sonho, você lembra em detalhe? Pai, eu lembro em detalhe, escreveria de novo. E outra, a imagem do Matusalém não sai da minha cabeça. Eu vejo ele nitidamente. E por que isso, filho, meus amados? A minha filha, eu e alguns amados irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Isso é misericórdia do Senhor, tá? Então, preste bem atenção. Quando Deus especifica alguém na Bíblia, quando Deus dá anos daquela pessoa, e quando Deus, em Gênesis capítulo 7, fala assim, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra, existe uma importância porque é daquele ano. Entende? E é muito interessante, quando eu deixei aqui o papel para você. Você soma a idade de quando Matusalém gerou Lameque. Ele tinha 187 anos. Você soma a idade de Lameque com 182 anos, quando gerou a Noé. E você soma a idade de quando Noé tinha, quando entrou no dilúvio. Somando 187, 182 e 600, dá exatamente 969 anos, que foi a totalidade do, exatamente, o homem de Deus, Matusalém, que o que mais viveu nessa terra. Mas quando Deus então o levou, veio o juízo. Então o que Deus está falando para nós hoje? Está acabando o tempo da misericórdia. Está acabando o tempo da longevidade. Está acabando o tempo da longanimidade. E ninguém vai chegar diante de Deus, sabe? E vai se justificar. Toda língua vai ficar muda, toda boca vai se calar. Porque Deus é amor. E Deus tem feito de tudo. E também Matusalém está representando, sabe o quê? A paciência de Deus para conosco. Deus é muito paciente, amados. Deus é muito paciente para suportar tudo que fazem contra o filho dele no carnaval e contra blasfêmias de tantos famosos e de tantos homens, e principalmente de bruxos e feiticeiros e satanistas que blasfemam contra Jesus, mortes de crianças, suicídios, abortos, sequestros e tantas outras coisas mais. E Deus está suportando tudo isso. Quando eu estou ministrando aqui, libertando pessoas, eu falo, Senhor, é muita maldade. E o Senhor vê tudo isso. Eu vejo alguma coisa que o Senhor me manda, mas o Senhor vê tudo. Como pode
Deus é paciente, amado. Deus é paciente. E muitos de nós, e eu creio que a grande maioria fala, pô, será que Deus não está vendo isso? Será que não vai dar um jeito? Até quando? Até quando? Estou lembrando de um profeta do Velho Testamento. Até quando, né, a mentira vai prevalecer? Até quando a violência vai prevalecer? Parece que a verdade sumiu? Não. Deus está sendo paciente. Porque, queridos, pior coisa do mundo e das pessoas é ser lançado no lago de fogo. Tá? Isso aqui está terrível? Está terrível. Mas pior do que isso é lançar alguém no lago de fogo. Isso é pior do que tudo, porque vai ficar lá por toda a eternidade. Então, Deus ama tanto, tanto, que suporta tanta coisa, porque Ele sabe, se Ele trata hoje como muita gente quer, possivelmente até alguns do nosso meio estariam sendo condenados porque não se arrepende, não se corrige, não santifica e acha que está agradando a Deus e não está, só porque está indo no lugar. Mas a vida dele, Jesus fala assim, né? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres, e em teu nome nós até expulsamos demônio. E aí o Senhor fala, né, em Mateus 7, 20, 21 em diante, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não isso, é que vocês fazem isso, ouvem minha palavra, mas têm uma vida igual aos gentios, têm uma vida totalmente contrária a mim. Então, Jesus está avisando, se arrependam, se convertam, olhe para o alto, suba para as montanhas, enquanto ainda dá tempo. Subir para as montanhas hoje é ter um coração para Deus, sempre estar focado no reino de Deus. Você está aqui na terra, beleza, mas o seu coração é de Deus, sua morada é nos céus. A Bíblia, João 17, Jesus fala, eu não sou do mundo e eles também não são. Nós não somos deste mundo, nós somos de Deus. Se eu não sou deste mundo, por que você está apegado às coisas deste mundo? Veja a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17, tá bom? Então, glória a Deus, querido, por este sonho, glória a Deus por Matusalém e glória a Deus por Jesus Cristo, que já tem anunciado para nós há 2024 anos que ele voltará e vai levar a sua igreja e depois vai, né, sentenciar aqui exatamente esta terra. E só para fechar, Deus é tão bom, que aqueles que não subirem para o monte, ou seja, não forem arrebatados, então ele estará aqui à mercê realmente do anticristo. E Deus ainda vai dar mais uma oportunidade para ele, para essa pessoa, tá? E qual é essa oportunidade? Se ele não usar a marca da besta, que é, né, o chip, né, na mão direita e na testa, então ele vai negar o controle do anticristo, porque é um controle mundial, e lógico que ele vai ser perseguido e morto. Então, mas para essa pessoa agora ser salva, ele vai ter que rejeitar tudo que o anticristo mandar fazer. E como o Espírito Santo não está mais aqui, só vai lhe restar a morte. E aí então é melhor você morrer, ok? Sendo perseguido para estar na eternidade, do que, olha que besteira, querido, olha como a gente é tonto, né? É tolo. O anticristo vai e apresenta aí a marca da besta para as pessoas comprar e vender, dando a ideia que é mais rápido, é prático e tudo, não é? Por um lado tem a rapidez, por outro lado é a forma de dominar e enganar. Aí, então você não vai morrer. Mas, cara, na boa, presta bem atenção, por favor. Você não morre agora, mas depois de 7 anos tu morre. Entendeu? Porque ele vai ficar 7 anos só. E depois vai vir um juízo. Então pensa que bobeira. Eu vou usar a marca para não morrer. Tá, mas tu vai morrer depois. E depois vai para o inferno junto com a besta, o falso profeta e o anticristo. Então, sabe, o inimigo, ele dá risada. Porque ele consegue enganar a gente com coisa tão boba. E por quê? Porque eu estou apegado a este mundo. Então, amado, não permita que você chegue nessa outra situação. Aproveite o tempo da graça hoje, se converta mesmo. Sabe, permita que Jesus seja o centro. Eu não sei onde você reúne, não sei onde você congrega. Mas se você reúne ou congrega em que Cristo não é o centro, amado, o que você está fazendo ali? Sabe? Porque é terrível. Não vai te ajudar. Você precisa ter compromisso com Cristo, com a Bíblia, oração, jejum. Lê a palavra. Sabe? Lê, oração e jejum. Você precisa andar com Cristo. Aí volta para Enoque. Olha que coisa linda. Enoque andou com Deus. Ele não reunia. Vamos encontrar com Deus no domingo. Daqui a pouco vamos encontrar com Deus lá no monte no sábado. Não.
Enoque andava com Deus. Andar com Deus é 365 anos. Se ele vivesse igual o seu filho lá, né, Matusalém, ele iria andar com Deus 969 anos e tudo bem. Agora, 365 é interessante, né? Dá a ideia do quê? Do ano todo, né? Então, o ano tem 365 dias. Olha que interessante, tá? Não sei, veio aqui na minha cabeça, mas faz aí uma analogia. Então, no ano todo eu ando com Cristo. Outro ano eu ando com Cristo. 2024, anda com Cristo. E quando chegar uma hora, ele vai te arrebatar, assim como fez com Enoque. Entendeu? Então, é isso que salva alguém. É quem anda com Cristo. Quem anda com Cristo, ele só pensa nas coisas lá do alto. Por isso que ele não tem dificuldade nenhuma de deixar as coisas da terra. Agora, quem está se enganando e ainda buscando a Cristo para ser próximo aqui na terra, é lógico que você vai segurar o carro, vai segurar a casa, vai voltar para pegar a capa. E tu já era. Essa que é a verdade. Mas Deus te deu uma casa? Amém. Deus te deu um carro? Amém. Glória. Usa tudo para o reino. Deus te deu dinheiro? Amém. Ajuda todo mundo e viva? Beleza. Mas desapega disso aí. Você vai desarraigando, né? Como diz Gálatas. Deste mundo tenebroso, desarraigados deste mundo tenebroso. Tá bom, amados? Então, queridos, Matusalém é a misericórdia. Deus é paciente. E outra, fecho aqui esta mensagem, tá bom? Fecho aqui esse aviso. Glória a Deus. Por mais que tenha o arrebatamento, e Deus disse que data, o dia não é para dar, e de fato nem sabemos, só o Pai sabe. E por que isso? Porque tem gente que fala, se for daqui a 10 anos, então vou ficar pronto só lá. Gente, você pode morrer amanhã, né? Pode morrer amanhã. Então não é a questão só do arrebatamento. Então o que é o arrebatamento individual? É quando a pessoa morre. Se você morrer amanhã, você vai se encontrar com Deus. Se você estiver no arrebatamento, você vai se encontrar com Deus. Entendeu ou não? Então, tudo que a gente faz hoje tem que ser por amor. Não é? Então o arrebatamento é uma consequência do amor que você tem com Deus, para viver com Ele para sempre. A vida eterna é uma consequência do amor que você tem com Deus para viver com Ele por toda a eternidade. Ganhar presente, ganhar galardão é uma consequência, é natural, por causa do amor. Então, arrebatado com galardão, estando na presença de Deus, qual é a tua verdadeira motivação? 1 Coríntios capítulo 13. Tudo que você faz tem que ser por amor, não pode ser por imposição ou por obrigação. Se você não ama Deus, eu receio que você não suba. Se você não ama Deus. Porque Jesus fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você não pode guardar a palavra de Deus por rancor ou por obrigação. Fazer o quê? Não tem outro jeito? Não. Quem ama Deus? João 14, 23. Leia lá. Estou dando Bíblia para vocês. Tá? João 14, 23. Quem ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus faz morada em quem o ama. E aí, as outras coisas é tremendo. Então, por um lado, parece, Jesus está voltando e agora estou aprovado. Não tá. Tranquila, mano. Põe isso na sua cabeça. Faz igual a Enoque. Anda com Deus e quando chegar o dia, Deus te leva. Pronto. Se preocupe assim, apenas com isso. Andar com Deus. E o resto, o papai cuida e guarda, porque ele prometeu que vai livrar aqueles que o amam da grande tribulação e de tudo que já está acontecendo hoje. Que Deus abençoe tua vida, se inscreva no canal, divulgue essa mensagem para todo mundo. Aqui abaixo tem aqui a descrição, na descrição, né, na palavrinha mais, você vai encontrar aqui os dados, querendo entrar em contato, vai encontrar 2 links para você poder adquirir o livro Objetos de Maldição em Tua Casa, que é um dos itens tremendo para ajudar a se limpar. Ok? O Espírito Santo pediu para fazer esse livro, e esse livro, onde entra, se dá legalidade a Deus para ele atuar na tua casa. E é interessante, você comprou o livro porque crê, você começa a ler, Deus começa a mostrar para você, olha, aquilo ali você começa a não ter paz, você não se sente bem, e ele está ali, e isso está te enganando. Então, se desapega das coisas. Este livro te ajuda também a se desapegar das coisas materiais. Por isso, adquira o livro Objetos de Maldição em Tua Casa. Ore por esse ministério, ore pelas nossas vidas. Eu estou orando pela vida de vocês. Divulgue para todo mundo. Divulgue mesmo, mas divulgue para todo mundo. Avise exatamente que Matusalém, que a misericórdia de Deus, que a paciência de Deus, mas mesmo ele tendo vivido todos estes anos, está terminando o tempo de Matusalém e estará vindo aí o arrebatamento e depois, consequentemente, o juízo de Deus sobre toda esta terra. Jesus te ama, o
Pai te ama, o Espírito Santo também te ama, eu também te amo, e a nossa intercessão é que eu e você sejamos aprovados por Deus e possamos reinar com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe a tua vida, Espírito Santo. Selo esta mensagem, esta comunhão, primeiro agradecendo a Ti, porque o Senhor nos visitou mais uma vez. O Senhor está conosco, mas visitou pessoalmente, através de sonhos, visões, revelações, informando o Teu grande amor. Muito obrigado pelo Teu amor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nação brasileira, pelos pecados de todo o planeta Terra. Meu Deus, eu sei que cada um é responsável por aquilo que tem cometido, mas nós oramos e intercedemos para que cada vez mais o Teu amor, a Tua misericórdia alcance, que eles se convertam. Por um lado, sabemos que o Senhor vai dar um basta, porque quando morre Matusalém, vem o dilúvio. Quando acaba a Tua misericórdia, vem o arrebatamento e o juízo. E ajuda-nos para que eu e esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, sejamos aprovados por Ti e arrebatados, porque o nosso desejo é Te agradar agora e vivermos contigo por toda a eternidade. Que assim seja, em nome de Jesus. E selo esta mensagem, esta oração e esta palavra com o sangue precioso de Cristo. E Deus de já, Espírito Santo, leva, em nome de Jesus, essa mensagem a todos no planeta Terra, e já desmascarando a mentira de Satanás, já repreendo ele, e nada e nem ninguém vai impedir que essa mensagem chegue aos corações daqueles que precisam, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, queridos.